Olá, povo de Deus. Esse vídeo será um vídeo pequeno só para falar sobre o marxismo cultural, né? Você pode ter maiores informações no YouTube sobre isso. Marxismo cultural, Padre Paulo Ricardo. O marxismo cultural você pode ver com o Padre José Eduardo. Ou então os vídeos do Olavo de Carvalho e também do Brasil Paralelo. Tem vários vídeos sobre o marxismo cultural, sobre toda essa tentativa de destruir a família, de destruir a igreja, de destruir a sociedade como um todo. Então, Karl Marx, né, um dos grandes promotores disso, porém foi aperfeiçoado, entre aspas, o seu pensamento destrutivo, né? E eles chegaram ao consenso que a forma de reformular a sociedade não seria através de uma revolução armada, né? Ou seja, não era a luta de classe mais, mas seria uma infiltração dentro da cultura, dentro das escolas, universidades, dentro da própria igreja. Então, era entrar no corpo dessas instituições, mudando a forma de pensar dessas instituições e destruindo por dentro. Aí nós temos como fruto disso a teologia da libertação aqui na América Latina. Nós temos como fruto disso uma educação totalmente voltada para o lado esquerdista, né? E aqueles que são de uma linha mais conservadora, eles são totalmente criticados, são debochados, né? A grande mídia também é um grande braço direito do marxismo cultural, aonde apoia com toda força a ideologia de gênero, a indústria do aborto, a indústria da pornografia, a indústria do narcotráfico, né? O tráfico humano, o tráfico de drogas mesmo. A grande mídia, ela vai se apoiando de forma muito sutil, né? Vai passando essas ideias. Infelizmente, os governos vão seguindo essa agenda da ONU. A ONU que pretende já há muitos anos fazer o governo mundial, né? E para isso existe toda uma agenda. E nessa agenda está incluso a destruição do modelo tradicional de família, está incluso a destruição dos pilares, né, que seria a filosofia grega, seria o direito romano e seria a cultura judaico-cristã. Então, para eles, isso é uma grande barreira. Então, a intenção, e tem sido colocado em prática já há décadas, é entrar nesses meios e modificá-los, destruir a filosofia, destruir o direito romano, destruir o pensamento cristão e manipulá-lo. Então, nós percebemos que isso tem tido muito êxito. Então é preciso estudar bastante sobre esse assunto, né? Tem um livro que eu indico, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Também tem outro livro, Desmascarando o Marxismo, também é um livro bom. Existem outros livros como Cultura da Morte, do Monsenhor Sanahura, também O Poder Global, Religião Universal, do Monsenhor Cláudio Sanahura. Existem dois livros da editora Catequeses sobre ideologia de gênero, né? E sobre o que está por trás disso. Então, são assuntos sérios. Às vezes a gente entra em um assunto sem ter profundidade e acaba apanhando muito. E, infelizmente, as pessoas são convincentes, né? Às vezes elas não sabem praticamente nada, mas às vezes nós sabemos menos que nada ainda sobre o assunto e apanhamos, né? É um discurso de igualdade, é um discurso de liberdade, mas, na verdade, o que está por trás é a destruição, de fato, dos valores mais fundamentais da vida humana, onde se quer dar o direito à mulher de abortar, onde se quer dar o direito ao idoso a fazer eutanásia. Então, é a cultura da morte sendo penetrada através do marxismo cultural. Nós precisamos ir contra essa onda. E existe um grande processo de manipulação dentro das escolas. Desde a primeira infância já querem fazer isso, né? Um processo de manipulação total do comportamento. E querem tirar o direito dos pais de educarem. E aí vem várias leis, né, contra esse direito dos pais. Tem se distorcido a sexualidade, tem se distorcido o que de fato é família, tem se distorcido de fato todos os valores, né? Infelizmente o ateísmo também tem crescido, tem sido militante, tem crescido também o satanismo no mundo, tem crescido tudo aquilo que vai contra Deus, porque as pessoas diante do mal não sabem explicar e por isso querem culpar a Deus. Como se todo mundo fosse santo e Deus fosse o pecador, Deus fosse o malvado, né? Então existe uma falta de humildade muito grande.
A nossa ignorância tem sido avassaladora e isso tem atrapalhado muito o avanço das pessoas em uma vida mais profunda na sua interioridade, né? Quando eu falo interioridade, não é um individualismo, mas no mais profundo de nós habita a Santíssima Trindade para quem é batizado, né? E a gente precisa voltar novamente o amor a Deus, o amor profundo, o amor aos estudos, porque se a gente for querer mudar tudo só de forma política e de forma econômica, a gente vai dar com os burros na água. A gente precisa, de fato, criar não diria uma classe, mas um grupo, né, bem grande de pessoas que estudam e amam a verdade. Amam a verdade no sentido mais profundo dela. E por isso querem ensinar os outros também a verdade. Não por presunção, não por soberba, não por se achar melhor, mas porque querem o bem da sociedade. E a gente não vai ter o bem da sociedade só focando o lado econômico, o dinheiro, o lado político. Isso é necessário, mas isso é consequência de pessoas que estudam a fundo e encontraram a verdade. Então, que a gente possa ter um cuidado com isso, né? Com essas questões de muitas vezes focar tudo na economia. Isso é muito perigoso, né? Aí o André Leone coloca: isso não é verdade, Zé. Seu discurso é um discurso de poder. Deixa eu ver aqui, mais. O impasse da igreja, Marx está na mesma visão de Voltaire, onde dizia que a maior guerra estava entre monarquia e o clero pelo poder, e o marxismo não é uma disputa de poder, é uma abertura do pensamento crítico. Não. O que falta é muito estudo mesmo, porque, por exemplo, é isso que é colocado nas faculdades. Marx é o herói. Às vezes até coloca o comunismo como herói. Às vezes as pessoas criticam a Inquisição, né? E eu não vou falar sobre a Inquisição no momento. Aí fala sobre a Igreja Cruel. E ninguém fala sobre os 100 milhões de mortos pelo comunismo, né? Ninguém fala da imbecilização que tem existido na sociedade. Eu indico para vocês o cristianismo.org, onde vai estar lá um PDF do livro A Educação segundo a Filosofia Perene. Ou seja, a decadência filosófica é terrível. A gente só tem, infelizmente, nas faculdades hoje, um monte de papagaio defendendo Karl Marx, defendendo vários comunistas, né? Defendendo Stalin, defendendo Fidel Castro, defendendo o partido do PT. A gente vê esse ódio, essa revolta. Então, qual é a ideia? Esse discurso que o irmão está fazendo é um discurso que toda pessoa de esquerda faz. Não muda nada, né? Então, é acusar, não é ir para o debate, é acusar e pronto, né? E depois eu vou fazer alguns vídeos aprofundando esse assunto. Porque uma coisa que geralmente quem é dessa linha marxista é não conseguir debater. É só criticar e acusar, porque não consegue ter argumentos profundos. Só argumentos vazios, né? Então, a gente vai falar sobre isso outras vezes. E de forma aprofundada, dando fontes primárias, que é coisa que os marxistas nunca fazem. Só querem acusar e nunca querem dialogar a fundo. Porque é próprio do discurso marxista que você não deve dialogar, você deve acusar. E é tanto que o próprio Karl Marx, em um dos seus livros, quando ele fala sobre a origem da família, né, ele e os outros marxistas vão colocar como a família como o primeiro ponto de opressão. O homem que domina a mulher. Então, o pensamento marxista é um pensamento que promove e fala das rivalidades. O sexo oposto, né? O homem contra a mulher. O padre contra os leigos. A criança contra os pais. O pobre contra o rico. O hétero contra o homossexual. Então, é uma promoção da cultura marxista, se pode se dizer cultura, né? A baixa cultura marxista, de mostrar que existe uma guerra, sempre uma tensão, né? Entre um lado e o outro. Porque isso é interessante para eles. É bem interessante, né? Infelizmente, a teologia da libertação acolheu esse pensamento marxista, e nós vemos aqueles que acolheram esse pensamento marxista muitas vezes celebrando os mistérios da fé de forma muito vazia. E a gente escuta os leigos reclamando disso. Quando as pessoas têm esse pensamento somente sociopolítico, né? E esvaziam o sentido das escrituras. Infelizmente, a TL prevalece muito ainda no Brasil, se não na literatura, mas ainda as ideologias que são filhas, né, dessa mentalidade TL, o esvaziamento da fé, de fato, né? Então, que Deus abençoe vocês. Um abraço.